Voltamos, aluno. Vamos dar sequência ao nosso curso aí sobre segurança da informação, onde nós estávamos aí falando das políticas de segurança da informação no último bloco, não é isso? E encerramos a parte com as senhas. Agora nós vamos dar sequência falando da próxima política de segurança, que eu posso dizer que é uma das substitutas das senhas, né? As senhas, a ideia é que vão diminuindo cada dia mais para entrar a biometria, que seria uma tecnologia aí bem moderna, né, que a gente via só em filme de ficção científica e hoje está presente aí em muitos órgãos públicos, né, academias, celulares, carros, ou seja, já popularizou de vez a biometria. Joga lá para a gente começar, tá aí, ó, a biometria está dentro das políticas de segurança e dentro daquele grupo de autenticação que nós vimos, que você autentica pelo aquilo que você é, né? Lembra? A senha é aquilo que você sabe, biometria aquilo que você é. Biometria não tem segredo, né? Porque está muito popular, é você autenticar aí usando algo físico ou comportamental que você tenha. É isso que é um pouquinho da dificuldade da biometria, ó. Muita gente não sabe separar a física da comportamental, né? Física é aquela biometria, aluno, que geralmente opera com 0 e 1, ou seja, não tem meio termo, ou é a pessoa ou não é, né? O sistema não tem margem para autenticação. Então, por exemplo, a sua digital ela é física. Tanto se você tiver algum corte no dedo, você pode ver que não autentica. Por quê? Porque você fugiu da característica do que foi cadastrado, né? A íris também é a mesma coisa, né? Os olhos, ou é ou não é. Veias da palma da mão, né? Que é até muito utilizado hoje em alguns caixas eletrônicos de banco. Você coloca a mão lá e faz a leitura, né, das veias da palma da sua mão e autentica. Também é considerada com biometria física. A face, que já está sendo muito aí popular nos iPhones, né? No Windows 10 também tem, através do Windows Hello, o reconhecimento facial. Você coloca o rosto, né, próximo do sensor, reconhece e vai autenticar. E a orelha, parece estranho, né? Orelha, professor, sim, a orelha também é biometria física. Ninguém tem uma orelha igual a do outro, então dá para fazer a identificação por ela, ok? Agora, como é que funciona a biometria comportamental? Comportamental é uma biometria que pode ter, né, uma variação na autenticação, para mais ou para menos, ou seja, de acordo com o comportamento. Agora, óbvio, se essa variação subir ou descer demais, não autentica, mas ele tem aí um limite de variação. Então, por exemplo, a voz. Voz é uma biometria comportamental, né? A nossa voz ela nunca é simétrica, né? Ela tem uma variação. Agora, óbvio, uma rouquidão extrema vai chegar num nível que não vai autenticar, ok? O caminhado, né? Como a pessoa caminha, também é uma biometria comportamental. Inclusive na China já existe essa tecnologia, né? Câmeras aí nas ruas conseguem identificar as pessoas pelo seu caminhado, né? Assinatura digitalizada, aquela assinatura que você assina, você vai lá na caneta digital, ó, faz lá a sua assinatura, também é comportamental, porque você nunca vai conseguir fazer uma assinatura igual, ó. Pode observar que eu já mudei, tá vendo? Só que o sistema tem um nível para conhecer que se sou eu ou não, por isso que entra na comportamental. E a digitação, ela consegue aferir o quê? A força que você implementa no teclado, velocidade e a precisão, né? Então, quando você digita, já tem sistemas que conseguem reconhecer se é ou não é você que está digitando. Perfeito? Então, essas são as tecnologias biométricas que estão sendo aí muito aplicadas. Então, a questãozinha que eu selecionei, que é a questão 10 do nosso curso, que eu achei perigosa, é essa aí, ó, tá? É uma questão que pegou muita gente justamente porque o pessoal estuda o quê? O que é biometria. Aí vem o examinador e cobra lá uma técnica biométrica para controle de acesso que apresenta características de natureza ó, comportamental. É a de reconhecimento, tá vendo? Então, fugiu um pouquinho aí, né, do que é cobrado de praxe. Então, muita gente falou, pô, comportamental, aí muita gente foi lá e marcou face, que a face você pode fazer careta, você pode mudar seu rosto, né, mas não é, porque a face é considerada biometria física, né? Também não é impressão digital, é física. Aí a letra C, ó, a voz é
uma biometria de natureza comportamental. O DNA não é, seria um exame, né? E a íris, natureza também física. Perfeito, bacana, tranquilidade, ótimo. Tem outra aí? Temos uma outra questão aí, número 11. Na autenticação em 2 fatores, necessariamente o primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui. Por exemplo, um token gerador de senhas. E o segundo, alguma informação biométrica, como por exemplo, a impressão digital ou a geometria da face reconhecida. Aluno, já ouviu falar em autenticação em 2 fatores? Está sendo muito usado aí nos sistemas mais atuais, né? Redes sociais já estão utilizando, bancos estão utilizando, né? Equipamentos, por exemplo, da Apple já utiliza há algum tempo, que é simplesmente você ter uma senha e uma contrassenha. Isso acontece, por exemplo, às vezes você vai a uma lan house acessar o seu Gmail. A hora que você vai logar, ele reconhece que você está num computador diferente do que você está acostumado a acessar. Aí pode ver que ele vai te mandar uma senha para o seu celular para você digitar lá no sistema, uma contrassenha. Essa chama-se autenticação em 2 fatores, que nada mais é do que você ter sua senha tradicional e o sistema te enviar uma outra para comprovar se realmente é você que é o dono da senha. Para não correr o risco de você ter sua conta, por exemplo, fraudada, né? Porque o meu celular vai ser enviado para mim, parte do princípio que só eu estou com o meu celular. Não é assim que funciona? Isso chama-se autenticação de 2 fatores, tá? Então, voltando à questão, realmente isso existe, só que tem um problema aqui, olha só. Ele está dizendo que necessariamente o primeiro fator tem que ser um token e o segundo, uma informação biométrica, é isso? Não, necessariamente não. Eu posso ter, por exemplo, 2 senhas, né? Eu posso ter a primeira biometria e a segunda o token. Eu posso ter a primeira biometria e a segunda senha. Então isso vai, aluno, do sistema. Qual tecnologia que o sistema implementa, tá? Então é uma palavra que, infelizmente, força muito a barra, né? A palavra necessariamente. Então deixou o item aí errado. Tudo bem? Perfeito, bacana. Então segue o jogo. Depois, outro exemplo de política de segurança que nós temos é falarmos um pouquinho dos antivírus, né? O famoso rastreador das principais pragas virtuais, os malwares, que são temas aí do nosso curso aí de segurança da informação. A gente ainda vai estudar esse tema, né? Antivírus, aluno, vem se atualizando, vem evoluindo muito com o passar do tempo. Você tem uma vasta gama aí de antivírus, né? Igual tem nessa figura que você está vendo aí, né? Dou destaque a esse aqui, ao Kaspersky, que eu acho que ele é um dos melhores antivírus aí do mercado. Eu não uso Windows, mas se eu usasse, com certeza eu escolheria ele, né? E o antivírus tem algumas peculiaridades que é bom a gente poder entender, né? Primeiramente, como que o antivírus age, né? Porque o vírus, a gente vai estudar, vírus é uma praga virtual que você não consegue vê-lo. Eu não consigo enxergar um vírus, né? Então, como é que os antivírus pegam um vírus se os professores ensinam que os vírus não são vistos a olho nu, né? Muito simples. O antivírus começou, que é os de primeira geração aí, a trabalhar com um sistema de banco de dados. Eles trabalham com uma assinatura ou definição, né? Esse banco de dados nada mais é do que um arquivo que contém uma quantidade dessas pragas cadastradas. E tome cuidado que os antivírus modernos não pegam só vírus, né? Os antivírus modernos podem pegar outras pragas virtuais, né? Que a gente aí não, às vezes, nem sabe, mas seu antivírus aí também pega o worm, pega trojan, pega spyware e por aí vai. E onde é que está o segredo do antivírus? Que basicamente o antivírus pega aquilo que ele conhece, ó, em cima desse banco de dados aí. Se entrar um vírus que não está nesse banco de dados, pela lógica, o antivírus não pegaria. Porque como é que ele vai pegar algo que ele não conhece, né? Então ele reconhece através desse banco de dados. É aí que entra em cena a tal da atualização, né?
quando você atualiza seu antivírus, a atualização nada mais é do que ele enxertar uma quantidade maior de pragas virtuais no banco de dados para tornar o seu antivírus mais eficiente. Então o antivírus ele parte dessa ideia, né? Lembrando que tem algumas ferramentas aí extras, por exemplo, existe a quarentena no antivírus. Quarentena é quando o antivírus conhece a praga, mas ele não tem a vacina para tirar a praga do arquivo, né? Então ele pode pegar o arquivo doente, isolá-lo em uma pasta até que o antivírus seja atualizado para tirar a praga. Então o nome desse isolamento nós conhecemos como sistema de quarentena, perfeito? Aí, com a evolução do antivírus, nasceram algumas técnicas novas. Por exemplo, antivírus mais modernos, segunda geração aí para cima, vieram o uso da heurística, né? E os novos aí de terceira geração, por exemplo, já usando aí inteligência artificial, né? O que seria a heurística? Heurística é o seguinte, heurística é a capacidade que o antivírus tem de fazer uma comparação do comportamento normal de um arquivo com um comportamento anormal. Então, por exemplo, quando eu executo um arquivo de áudio, né, eu dou um clique duplo no arquivo de áudio, o que tem que acontecer no meu computador? Via de regra, executar um áudio, sim, abrir o software de áudio que está instalado na minha máquina e começar a tocar o áudio. Só que do nada meu computador começa a travar, eu começo a ter arquivos deletados do meu sistema, né? Então isso não é normal. Ou seja, está sendo executado, além do arquivo de áudio, um outro script que está causando esse problema na minha máquina. A heurística nada mais é do que fazer essa comparação, essa análise aí comportamental e bloquear. Então os antivírus já conseguem fazer bloqueio mesmo não conhecendo a praga. Por quê? Pelo comportamento anômalo daquele arquivo, né? E usando agora aí também técnicas aí de inteligência artificial, justamente também analisando isso. Seu sistema se comportava de maneira X, agora comporta de maneira Y. A inteligência artificial já consegue fazer esse tipo de análise, né? E conseguir fechar o seu sistema, tá? A grande pegadinha é não confundir antivírus com firewall, que a gente ainda vai estudar, confundir antivírus com proxy, que a gente também vai estudar. Então, muito cuidado. Antivírus, a função é essa, é varrer, né, arquivos, sistemas atrás dessas pragas virtuais. Perfeito? Bacana? Como é que já caiu em prova? Vamos dar uma olhadinha aí? Temos questões de antivírus? Temos. Passou teoria, tem que ter sim questões de antivírus. Ó. Isso é uma questão muito interessante. Inclusive, aluno, é uma questão polêmica, tá? Questão que entra em polêmica em alguns concursos. Olha lá. O software antivírus é um software da categoria dos sistemas operacionais, linguagem de programação, software utilitários, firmwares ou softwares aplicativos. Vamos lá, antivírus não é sistemas operacionais. Sistemas operacionais é da categoria dos softwares básicos. Software básico, aluno, é aquele software necessário, obrigatório, né? Se você não tiver um software básico, sua máquina não funciona, né? E o sistema operacional está lá, categorizado lá. Antivírus é uma linguagem de programação? Não, ele é feito por uma linguagem de programação, né? Mas ele não é uma linguagem de programação, ele não está na categoria disso. Letra C, é um software utilitário perfeito. Como é que você enxerga um software utilitário, aluno? Utilitário é aquele software que ele não é importante para o usuário. Tanto faz o usuário ter ou não ter, mas ele é útil para o seu sistema, para o seu computador, né? Então, por exemplo, o meu Windows, né, funciona sem antivírus, mas se eu tiver um antivírus lá, ele vai ser útil para a proteção do meu sistema. Então, o antivírus é um clássico exemplo de utilitário. Só que você vai ver examinadores em algumas provas chamando antivírus de aplicativos, ó, igual está na letra E lá. Ó. O aplicativo de antivírus fulano de tal. Geralmente isso vem enunciado. Ele não cobra do jeito que ele cobrou aí. Ele coloca no enunciado da questão. Se colocou no enunciado, não ligue. Tem examinador que não tem essa classificação de software ao pé da letra, tá? Aplicativos já são softwares que não são obrigatórios, nem úteis para a máquina, mas são úteis para o usuário. Tem importância para o usuário,
Por exemplo, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, são exemplos aí de aplicativos, ok? Bacana? E firmware seria o quê? Nada mais é do que a BIOS, Setup e o Post. São 3 programinhas encontrados dentro da memória ROM do nosso computador. E esses programinhas são classificados também como software básico, porque sua máquina não funciona sem uma BIOS, não funciona sem um setup, nem um post, ou seja, sua máquina não liga se você não tiver um firmware. Beleza? Bacana essa questão? Então vamos avançar para 13. Olha lá, os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas heurísticas para identificar códigos maliciosos. E aí, foi o que nós acabamos de falar, tá vendo? Primeira geração veio o banco de dados, segunda geração começou a vir heurística, né? Você tem aí agora os mais novos que utilizam até inteligência artificial. Então, o problema da questão foi a palavra heurística. Muita gente não sabia o que era, o que significava isso e deixou a questão em branco, mas para quem já estudou, é uma questãozinha bem simples, sem estresse, está correta. Perfeito? Mais uma. Antivírus modernos, tá vendo? Os antivírus aí mais atuais e atualizados podem, olha a palavra-chave, detectar o worms se sua assinatura for conhecida. E aí, os antivírus modernos podem detectar o worm? Podem. Podem detectar spyware? Sim. Podem detectar aí trojans, cavalo de Troia? Também sim. Por que não? Sem problema nenhum. Itemzinho também correto, sem estresse. Tem mais uma questão número 15. Os arquivos de computador podem ser contaminados por vírus. A forma mais comum de contaminação ocorre por meio de mensagens eletrônicas e e-mail. Para evitar contaminações e realizar a recuperação de arquivos contaminados, são utilizados os programas antivírus. A esse respeito, é correto afirmar que a área de armazenamento em que os programas antivírus costumam guardar os arquivos contaminados de um computador denomina-se, e aí, tá vendo? A área que guarda os arquivos contaminados que os antivírus não conseguiram retirar, né? Seria a lixeira do antivírus? Não, né? Seria o disco rígido? Não, tá no disco rígido, mas não é o nome da área, né? Seria uma pasta spam? Não, horrorosa. Seria uma área de trabalho? Também não. Seria o quê? Uma quarentena? Tá aí. Letra E é a resposta. Perfeito, ok? Então, vamos para a próxima ferramenta. Vamos falar do Firewall. Firewall é top 5, né, aluno? Top 5 em prova. Firewall, dificilmente você vai pegar um concurso público que cai em informática que não vai ter firewall na sua prova. Então, vamos lá. Ideia básica do firewall: filtragem de pacotes e acessos indevidos. Então, aluno, palavra-chave, na minha opinião, para matar firewall em prova é a ideia da filtragem. É a ideia de ser um filtro. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui está a internet, tá vendo? Representada pelo globo. E aqui está a sua rede local, sua LAN, né? Representada por esses computadorzinhos aí. Pode ver que o firewall fica no meio, ó. Entre a internet e a rede local está o firewall. O firewall tem a função, aluno, de filtrar o tráfego de dados, de pacotes que estão entrando e saindo da sua rede, tá? Filtrar basicamente o quê? O firewall pode filtrar pacotes IPs, ou seja, tentativas de acesso. Então tem como você, por exemplo, definir uma lista negra, tá? De IPs que não podem entrar na sua máquina. Ou então uma lista de IPs que podem entrar. Quando esse IP tentar logar, o firewall vai interceptar e vai, opa, calma aí, pode entrar ou não pode? Pode, ele vai liberar. Não, não pode entrar, ele bloqueia. Então isso é um dos filtros que o firewall opera. Outra filtragem são os pacotes. O firewall pode filtrar tanto o pacote TCP, como pode filtrar aí o pacotes UDPs. Então eu posso, por exemplo, simplesmente colocar uma regra assim, ó. Lembra das portas que eu expliquei? Que quando você conecta a internet, lá no nosso curso de rede, se você fez meu curso de internet, você deve ter visto que
Quando você conecta a internet, são abertas portas. Essas portas são representadas pelos protocolos, ó. Então você tem a porta HTTP, porta HTTPS, porta para mandar e-mail, porta para receber e-mail, né? Porta para poder conversar pelo WhatsApp. Então eu posso determinar uma regra assim, ó, na porta HTTP, pacotes TCP superiores a 2 KB não entram na minha rede. Tá vendo? Isso é um estabelecimento de uma regra. Então, se um pacote desse tentar entrar na minha rede, ele não vai passar, porque o firewall vai bloquear. Então, ele faz esse papel aí de porteiro. Basicamente, é o que ele faz. Aí, onde que está o perigo? Ó, firewall não tem nada a ver com antivírus e não tem nada a ver com proxy. São 3 ferramentas diferentes que os examinadores tentam o tempo inteiro fazer a gente cair na pegadinha deles. Então vem aqui comigo que eu vou explicar uma diferença bem didática aí para você. Vamos imaginar que tem um prédio, ok? Com um preparatório para concurso nesse prédio. Sim, que o aluno vem estudar. Dentro desse prédio tem salas tendo as matérias de português, informática, direito administrativo, direito constitucional e por aí vai. Perfeito? O aluno, quando chegar ao prédio para poder estudar, ele vai dar de cara primeiro com o porteiro do prédio. Esse porteiro você pode comparar com o firewall. Ele é o firewall, tá, do prédio, do preparatório. Então o porteiro vai barrar o aluno e falar assim, contrato, só entra com um contrato. Então o aluno pega o contratozinho dele e mostra. Ou seja, é uma regra, é uma política de segurança que foi implementado e o firewall está lendo essa política. Tem contrato? Tem. Então o aluno pode entrar. Então ele passou pelo firewall. Hora que ele chegar no curso, nos corredores lá, outra pessoa vai barrar ele. Para quê? Para ver no contrato qual sala, qual matéria que ele contratou. Essa pessoa chama proxy. Ou seja, o proxy tem a função de liberar os serviços que podem ser usados na rede. Por exemplo, bloqueio de YouTube, bloqueio de redes sociais. Quem faz aí na sua rede é o proxy. Então o proxy pega o contrato do aluno e fala, calma aí, você contratou a matéria de informática, então está na sala 4. O aluno, mas eu não quero assistir informática não, eu quero assistir direito. Não, não. Seu contrato só prevê informática, então você tem que assistir informática. Então tá vendo o papel do proxy? O proxy não está filtrando os pacotes que estão entrando. O pacote entrou. O firewall está filtrando o serviço que pode ser usado. Aula de informática. Vai lá na sala 4. Aí o aluno vai. Hora que ele chegar na sala, uma outra pessoa vai barrá-lo e vai fazer a revista. Né? Se o aluno tiver armado, por exemplo, vai achar o revólver. Né? Essa pessoa é o antivírus. Tá vendo? O antivírus varre, né, o arquivo, o pacote, para ver se está contaminado. O revólver seria o vírus. Aí se o cara estiver armado, o antivírus vai pegar. Aí você percebeu que o firewall não pegou o vírus lá na porta, percebeu que o proxy também não pegou o vírus, porque eles não têm capacidade para isso. Isso é função do antivírus. Agora, muito cuidado, aluno, que o examinador sabe escrever, viu? Se ele colocar na prova que o firewall poderia pegar um vírus, sim, a questão estaria certa. Poderia. Mas como assim poderia, professor? Vamos imaginar se esse aluno fosse para o curso armado, sem o contrato. Quem que vai barrar ele? O firewall. Mas não barrou ele por causa da arma, barrou ele por causa do contrato. Ele não tem contrato, ele não entra. Entendeu? A ideia, como é que o examinador escreve, por isso que os professores batem muito na tecla, ó, firewall não pega vírus, mas tem que tomar cuidado como é que o examinador passa essa informação, o professor passa essa informação para que você não vá engessado para a hora da prova. Perfeito? Então, voltando lá, tem aí, são diferentes, 3 ferramentas diferentes. Outra coisa que você precisa saber é o seguinte, os nomes que eles dão a firewall em concurso, ó, firewall eles chamam de filtro, sistema,
mecanismo, ferramenta, dispositivo. Aí vem uma treta, ó. É uma combinação de hardware ou software, ou seja, existe o firewall na forma de um equipamento, existe um equipamento que você compra chamado firewall que você liga na rede, muito usado em ambiente corporativo, perfeito? E logicamente na forma de um software, exemplo, firewall do Windows, ele é um firewall na forma de um software, ok? E tome cuidado também com as ferramentas auxiliares ao firewall. O firewall trabalha com uma ferramenta auxiliar chamada IDS, que é o sistema de detecção de intruso, e tem o IPS, que é o sistema de prevenção de intrusos, tá? São ferramentas auxiliares ao firewall. Olha lá, o IDS, tá vendo? O IDS é uma ferramenta utilizada para monitorar o tráfego de rede, detectar e alertar sobre ataques, tentativas de acesso indevidos. Na grande maioria das vezes não bloqueia uma ação, mas verifica se essa ação é ou não é uma ameaça para um segmento de rede. A vantagem de utilizar um IDS é que ele não interfere no fluxo de tráfego da rede, ou seja, age de maneira passiva. O IDS, eu vou compará-lo, não sabe com o quê? Com aquele cachorrinho pincher. É o IDS. Como assim um pincher? Por exemplo, entrou um ladrão na sua casa, pulou no quintal, tem um pincher lá. O que o pincher vai fazer? Vai fazer aquela barulheira, não é? Mas se o ladrão bater o pé, ele vai correr lá para debaixo do tanque e chorar. Não é assim? Pois é, mas ele alertou. Ele fez o papel de alerta. Aí você já vai saber o que tem alguém invadindo sua rede, sua casa. Esse é o IDS, ele é um sistema de alerta, de alarme. Perfeito? Lembra do pincher, passivo. Agora joga lá. O outro é o IPS. O IPS, tá vendo? É um complemento do IDS. O IPS é uma atualização. Temos o IPS que tem a capacidade de identificar uma intrusão, analisar a relevância do evento, o risco e bloquear determinados eventos, fortalecendo assim a tradicional técnica de detecção de intruso. Olha lá, ele é uma evolução. O IPS é uma ferramenta com inteligência na maneira de trabalhar, pois reúne componentes que fazem com que ele se torne um repositório de logs e técnicas avançadas de alertas e respostas, voltadas exclusivamente a tornar o ambiente computacional cada vez mais seguro, sem perder o grau de disponibilidade que uma rede deve ter. O IPS usa a capacidade de detecção do IDS junto com a capacidade de bloqueio de um firewall. Tá vendo? Coisa que o IDS não faz, que é esse bloqueio aí, ó. Notificando e bloqueando de forma eficaz qualquer tipo de ação suspeita ou indevida e é uma das ferramentas de segurança de maior abrangência, uma vez que seu poder de alertar e bloquear age em diversos pontos de uma arquitetura de rede. Ele age ativamente. O IPS, alunos, vai comparar com o Pitbull. Essa que é a diferença. Entrou um ladrão lá no quintal da sua casa, tem um Pitbull lá que só conhece você como ser humano. Nunca mais viu outra pessoa na vida. O que o Pitbull vai fazer? Ele vai resolver seu problema, ele vai bloquear a invasão e vai dar um jeito no ladrão. Não é assim? É o IPS. Então o IDS é só um alerta, é um alarme do firewall. O IPS, além de ser um alerta, ele bloqueia, ele age com a inteligência de fazer o bloqueio do firewall. Perfeito? Bacana? Vamos treinar? Então vamos lá, vamos dar uma treinada rapidinha com as questões aí que nós temos sobre firewall. Olha essa. O firewall é um mecanismo que auxilia na proteção de um computador, permite ou impede que pacotes IP, TCP e UDP possam entrar ou sair da interface de rede do computador? Sim ou não, aluno? O que você acha aí na sua casa? Sim? Certinho. Se você quiser resolver a questão antes de mim, você dá uma pausa no vídeo e analisa a questão antes, né? Porque a gente não pode, às vezes, ficar esperando o aluno raciocinar um pouquinho por causa do tempo de aula. Certinho, bacana, tá vendo? Isso é uma questão bem básica sobre firewall, tá? 17. O firewall é indicado para filtrar o acesso, olha a palavra-chave, ó, a determinado computador ou rede de computadores, por meio da atribuição de regras específicas que podem negar o acesso de usuários não autorizados, assim como de vírus e outras ameaças ao ambiente computacional. Olha aí que questão interessante. Muita gente vê aqui, ó, o nome vírus e já coloca errado de cara, né? Só que essa questão, aluno, ela não está errada, ela está certa. E sabe o que ela está certa? Que ele não está falando na questão que o firewall pega vírus.
Ele está falando que regras específicas podem o quê? Negar o acesso de usuários autorizados, assim como negar quem? A entrada de vírus. Sim, se o pacote contaminado cair numa regra que não é acessado, não pode acessar, ele não entra. Seria o aluno sem contrato. Então tá vendo que o examinador associa vírus a firewall, só que dessa vez associou de maneira correta. Então tome muito cuidado, tá bom? 18. O acesso seguro ao ambiente eletrônico deve ser feito por meio de firewall, que é um sistema que reconhece o nome e a senha do usuário, elimina os vírus que podem estar na máquina cliente no servidor e impede o envio de informações sem criptografia. Aí já está errado de cara, tá vendo? Eliminar os vírus que estão na máquina. Eu devo usar o firewall para acesso? Não, é uma política de segurança. Agora, se você quiser trabalhar sem firewall, aí o risco é por conta de você. Mas a parte do vírus aqui está totalmente errada. Isso é papel do antivírus. 19. Um firewall implementa uma política de controle de comportamento para determinar que tipos de serviços de internet podem ser acessados na rede. E aí? Se você captou a minha historinha, minha situação hipotética, você matou essa questão, né? Olha só a pegadinha, ó. O firewall determina os tipos de serviços que podem ser acessados na rede? Não, isso não é papel do firewall. Isso é papel de quem, aluno? Do proxy. Isso é uma baita de uma pegadinha, porque ele falou em serviços. O firewall, ele é para regulagem do tráfego, do que entra e do que sai da sua rede. Então, muito cuidado com essa confusão de firewall, com antivírus, com o proxy. Bacana? 20. A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste no bloqueio de todo o tráfego de saída do computador e na liberação de conexões pontuais específicas do tráfego de entrada à medida que isso se fizer necessário. E aí, aluno, raciocina. Você tem a internet entrando lá para você, aqui está o seu computador. Então está entrando e saindo. Raciocina. O que é o mais perigoso? Alguém invadir ou alguém sair para a internet? Mais perigoso é a entrada, é a invasão, né? Então, como é que a configuração mais indicada é você bloquear todo o tráfego de saída e fazer liberações de entrada? É o contrário, não? A ideia é você bloquear todo o tráfego de entrada, ou seja, ninguém entra na sua rede, você não está autorizando IP nenhum a logar na sua rede, e colocar conexões pontuais na saída. E na saída você configura só aquilo que você quer que realmente saia. Então o examinador inverteu aí o conceito, né, do bloqueio do tráfego, do fluxo do tráfego, questão errada. Bacana? E 21, os sistemas IDS e IPS utilizam metodologias similares na identificação de ataques. São similares para identificar ataques? Sim, né? Porque o IPS é uma evolução do IDS. A diferença é que um é alarme e o outro é alarme e bloqueio, né? Visto que ambos analisam tráfego de rede em busca de quê? De assinaturas ou de conjunto de regras, tá vendo? Ó? Que possibilitem a identificação dos ataques. Perfeito! São aí as regras de segurança impostas pelo técnico que o IDS e o IPS estão analisando. O IDS aí, no caso, faria só a detecção, o IPS faria a detecção e o bloqueio, né? Como ele falou em identificação, eles são similares. Não são similares no bloqueio, porque o IDS não faz aí o bloqueio. Bacana? E mais uma para a gente fechar aqui. Olha só essa questãozinha capciosa, aluno. Eu fiz questão de mostrar para você, ó. Foi uma questão de um concurso que ele colocou lá, ó, que firewall é um sistema constituído de software e hardware que verifica informações oriundas da internet ou de uma rede de computadores e que permite ou bloqueia a entrada dessas informações, estabelecendo dessa forma um meio de proteger o computador de acesso indevido ou indesejado. Olha só, ele deu o gabarito como anulada. Qual foi a justificativa da banca? Existem firewalls baseados na combinação de hardware
e software, e firewalls baseados somente em software. Diante disso, opta-se pela anulação da questão. A treta foi no E lá em cima. Ó. O ideal seria colocar E/OU, ou então só o OU. Aí por isso que ele anulou a questão, porque ele está obrigando o firewall a ser os dois, não é? Agora dá uma olhada na questão 22. Um firewall é uma combinação de hardware e software, de novo, tá vendo? Que isola da internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle pelo administrador de rede do acesso ao mundo externo. Gabarito definitivo da questão, correto. Tá vendo? Existem incoerências da banca. Então a banca, em um concurso, ela não aceitou o uso do E, quer dizer, ela não, né? O pessoal entrou com recurso e ela aceitou o recurso e anulou. Num outro concurso mais novo, ela usou o E de novo e deu o item como certo. Então, dica do professor Fabrício, caiu novamente um item desse, colocando o E como conectivo, pode marcar certo. Porque você tem um histórico de uma questão que está certa e uma outra que foi anulada. Ou seja, errado, você não tem esse histórico aí. Então, marca certo, o máximo que ele vai fazer é anular a questão, aí você não perderia. Perfeito? Então fica aí atento que as bancas de vez em quando fazem isso, né? Tudo bem, aluno? Pegou a ideia? Vamos fechar o bloquinho? Fechamos o bloco, voltamos com mais matérias sobre segurança da informação. Volto já. Abraço.